Diretamente do Morro da Manteiga para o mundo virtual, Rogério Ludwig. O que tu acha dessa música aí? Oh, arrepia. Gravada por Fernando Petri e Dionísio Flores, especialmente para o 34º Cenáculo de Maria da Diocese de Montenegro, coordenado por este cidadão que está no outro lado da câmera aí. Maravilha, Loja! E aí, meu querido, tudo em paz? Tudo certo. Tá frio no Puda Pérez, não? No Puda Pérez, tô tremendo, os joelhos estão tremendo. Não sei de frio, se ele é nervoso, né? Ah, meio nervoso também, né? Vamos escutar a tua frase bonita aqui que tu falou. Vamos ver aqui como é que foi. Cristo se fez homem para nos mostrar com quais instrumentos conquistamos a vitória da paz. Ser cristão é ter a simplicidade e humildade de São Francisco, pois se amamos a Deus, não podemos ser destruidores da natureza e da vida. O lema que refletimos no 34º Cenáculo de Maria foi: Cristo, quero ser instrumento. Mas que beleza, hein? Cristo se fez homem para nos mostrar com quais instrumentos conquistamos a vitória da paz. Ser cristão é ter a simplicidade e a humildade de São Francisco, pois se amamos a Deus, não podemos ser destruidores da natureza e da vida. Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está aqui para escutar um pouquinho da tua história, da tua vida e da tua caminhada de perseverança, enfim, o teu testemunho de fé. Seja muito bem-vindo e toca a ficha aí, meu irmão. Boa noite, então. É uma alegria muito grande poder estar ao vivo com tantas pessoas que a gente conhece e trabalhamos juntos, né? E também muitos outros que não conhecemos, mas um dia poderemos conhecer. Meu nome é Rogério Inácio Ludwig. Depois eu vou dizer o porquê que o Rogério, né? Mas assim, eu sou natural de Santa Rita. Meus pais, Hugo, Guilherme e Celita, já falecidos há bastante tempo. Os meus pais, em 11 anos, tiveram 10 filhos. Um casal de gêmeos. Faleceram 3. O gêmeo, no caso, faleceu. O terceiro mais velho também faleceu com pouca idade. E a menina mais nova, neném da casa, faleceu com 2 anos e pouco. Então, na verdade, somos hoje 7 irmãos vivos aí, trabalhando, né? E tenho o Paulo, tenho o Adelmo, o Mário, aí eu sou bem no clã do meio, né? Depois o Ricardo, a Síria e o Lotário, né? São os manos, né? O pai, quando foi fazer um contrato no banco, sempre dizia que ele tinha 1,5 dúzia de filhos, né? Uma filha e meia dúzia de homens, né? Eu tive 2 anos quando recebemos luz elétrica em Santa Rita, mas só 3 moradores da comunidade, né? Veio 2 fiozinhos de baixa tensão lá de Tupandi, da Capas Velha, quem conhece, né? E aí nós éramos o 3º morador da comunidade, tivemos então luz desde 65, né? Eu tinha 2 anos. Então essa questão de luz refletiu também numa primeira televisão da comunidade, praticamente. E nunca esqueço, né? As pessoas se reuniam nas casas, né? Na nossa casa, vinha vizinho de tudo que é lado para assistir novela, assistir Trapalhões em domingos de tarde, né? Então foi momentos assim marcantes, porque aí a gente tinha aquelas casas antigas, aquelas casas de salões, que se chama, né? Que inicialmente então virou um grande jogo de carta, de 20 pessoas jogando bife ao mesmo tempo, em volta de uma mesa grande. Depois, quando crescemos, virou um campo de futebol, né? Imagina o pai com 6 filhos, né? Jogando futebol, quebrando no meio de tudo, e a mãe xingando lá fora, né? Mas uma casa antiga, né? Como a família era grande na época, né? Imagina, né? 8 filhos, né? Porque 2 tinham falecido meio logo. Quando o meu avô, quando a última tia minha casou, eles ficaram sozinhos, né? Eu tinha 5 anos e pouco. Eu fui morar na casa da minha avó,
os meus avós paternos, né? E ali eu tive umas experiências fantásticas, né? Imagina, pessoas idosas, né? Eu vivi vários anos na casa da minha avó. A gente conheceu toda a questão de charrete, cavalo, a gente viajava muito, né? Eu ia muito nos tios, nos bisavós, lá em Ilha das Pedras, São José do Sul, morava um tio, né? Então eu viajava muito, né? Só que o problema é que como a família tinha tantos filhos, eles acabaram me esquecendo lá. Eu já tinha que ter ido na aula e me esqueceram. Eu já tinha que ter ido um ano antes da aula, mas me esqueceram lá. Daí a questão, quando se tocaram, tem mais um lá, então vou ter que buscar ele, né? E o bonito ali surgiu a questão. Quando o pai foi registrar esse filho, ou matricular na escola, né? O diretor disse assim, mas pai, porque até lá aos 7 anos e meio, né? 8 anos quase, eu era chamado de Rogério, né? Pela família, por todos, né? E aí vem a questão do meu nome, né? Então, ali quando foi matricular, o pai disse assim, agora em diante você tem que chamar de Logério. Como assim, né? Imagina, porque a certidão de nascimento era feito e aí jogado no fundo de uma caixa lá e só se pegava depois quando ia para a escola, né? Então ali se tocaram de que meu nome era Logério em vez de Rogério, né? Claro, para os mais íntimos aí, então ficou Roger para a vida toda quase, né? Que hoje ainda continua, porque muitos não conseguem se tocar que é Logério, né? Segue a vida, né? A gente teve, então, eu fui para o colégio normal, nossas professoras vinham de Montenegro em segundas ao meio-dia, moravam na escola e aí voltavam sexta ao meio-dia, eles voltavam para Montenegro. Nós não sabendo pedir água em português e elas não sabendo falar água em alemão, né? Então, tu pode imaginar o tipo de aula, né? Que se deu aí, né? Depois a gente, quarta série, uma outra coisa engraçada, quarta série, eu passei de ano, mas como ir para Tupandi era difícil, era longe, né? E é tudo a pé. Aí os pais pediam assim, vai de novo na quarta série. Mesmo ano passado, vai de novo, né? Aí eu fui meio ano eu fui, porque na verdade depois trocou de novo a professora, daí fiquei em casa, né? A minha vida toda assim, meio de... Fiz uma parte, daí parei, né? Aí fiquei em casa uns anos, aí o Paulo voltou do seminário, né? Daí a gente foi, em 78, a gente foi para Tupandi a pé. De manhã primeiro tirando leite, né? Tomando café, em 35 minutos a gente corria até Tupandi, que são 4 quilômetros praticamente até a escola, né? Fiz lá então o meu ginásio, eu fiz mais 8ª série, depois ele foi para Salvador, fazendo 2º grau, né? Aí quando terminei o meu ginásio lá, fiquei novamente uns anos em casa. Depois surgiu a questão do 2º grau em harmonia. Daí eu fiz auxiliar em contabilidade em harmonia, né, no 2º grau lá. Fui a 2ª turma do 2º grau lá, né? Assim, a gente teve uma vida muito católica. Os nossos pais rezavam muito, a gente rezava muito. Tanto é que em fim de semana, quando não se podia ir na missa devido a chuva e coisa, a gente fazia sempre a reza do terço dentro da casa, aquela casa grande que ora era campo de futebol, então, mas ali, então, cada um ajoelhado na frente de uma cadeira, virado para as santas lá, e a gente rezava o terço. E substituía, no caso, a missa, que era muito difícil a gente ir, né? Família grande, 10 pessoas, levantando de manhã cedo. Um banheirinho, uma patente lá, um ia, outro ficava na fila, o resto ia nas capoeiras, né? Muito parecido essa história de muitas famílias assim. Eu, fazendo o 2º grau, né, novamente não tive, fiquei na roça, né, fiquei trabalhando. E como a família era grande, todo ano a gente abria uma plantação, um mato, derrubava mato e fazia roça. Nós chegávamos a ter 4 juntas de bois lavrando uma mesma linha na nossa roça, né, de tanto, porque é muita gente, então se trabalhava muito. O Paulo, mais velho, então ele até tinha um emprego, ele trabalhava já na cooperativa, Tupandi. Aí ele virou vereador também, por princípio, depois ficou vereador em Tupandi também, né? Então ele já teve a sua vida um pouco mais encaminhada, né? Mas nós, toda a família em casa. Quando o município se tornou um município nosso novo, né? Em 88, surgiu o município, não tinha professor, imagina. Então, ter o 2º grau era coisa rara, né? Lá na minha comunidade era eu, o Paulo e mais um outro, mas a gente estava mais em casa, né?
Então o Paulo foi convidado para ser professor. Mas aí, como ele tinha emprego e tudo mais, ele deixou esta oportunidade para mim, né? Virei professor. Mas professor como, né? Auxiliar de contabilidade, não conhecendo nada dessa questão metodológica, né, de professor, né? Caí de paraquedas numa sala de aula. Tive uma diretora, coleginho pequeno do interior, lá em Santa Rita, né? Poucos alunos. Tanto é que eu tive que dar aula numa cozinha de 2,5 por 2,5, com 6 alunos em 2 séries, né? No primeiro ano fomos nós 2. No segundo ano eu fiquei sozinho na escola com 5 turmas, né? Imagina, eu não tendo magistério, tivemos que começar a fazer magistério. Fomos para Barão, uma turma aí de Tupandi, Julinho, Salvador. Tivemos que fazer o magistério, adaptações no caso, né? Então imagina, a gente dava aula segunda todo dia, terça de manhã, de tarde a gente ia para Barão, permanecia até quarta de noite. Voltava, quinta todo dia aula, sexta de manhã aula, sexta de tarde para Barão. Não tinha um sábado livre, todo sábado tinha que dar aula. Feriados, muitas vezes tinha que dar aula. Então era uma correria. Imagina tu juntar 5 turmas numa salinha para dar aula. Isso foi em 1990. 89 eu iniciei como professor. Isso foi incrível, cara. Olha, daí eu dava, por exemplo, aula sexta de tarde, até o meio-dia, daí eu pegava um sanduíche e ia até o Linha Brita Alta, né? Para pegar ônibus para ir para Barão. Era muito judiado. A gente comeu o pão que o diabo amassou. Para questão de aula, segundo grau, tive que ir a pé sempre até lá, na Cabas Velha, lá embaixo daquela ponte. Imagina toda noite, né? Meia-noite indo para casa, né? Eu dizia sempre para os meus ali, muitas vezes o cara dormia caminhando, porque imagina, o cara eu jogando futebol, sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. Imagina o cansaço de segunda, né? Por mais que o cara tenha tido um corpo de atleta, né? Mas o cansaço pega, né? Então, muitas vezes eu dormia caminhando. Mas tudo passa, né, gente? E aí, depois a escola fecha em Santa Rita um turno, né? Daí eu dava aula para 3 turmas de manhã e de tarde pegava o meu fuquinho e levava 2 turmas para Tupandi. Uma curiosidade ali, porque uma vez eu tinha um aluno só numa série, na 5ª série. Aí quando chegou ao meio do ano, o cara disse assim, eu não quero passar, eu não posso passar de ano. Veio a informação de casa, dos pais, de que ele não podia passar de ano porque não tinha a primeira comunhão ainda. Então o cara, um aluno só no 5º ano, e o cara resolve rodar de ano, né? Imagina o trabalho, o conteúdo que tu trabalha um ano inteiro para um cara, né? E aí quem não roda de ano, né? Que loucura essas coisas que tu tá falando, Rogério. E a gente pensa hoje nas crianças, nos jovens de hoje, meu Deus, cara, o ônibus passa na porta, eles estão quase caindo dentro da escola e conseguem reclamar. Daí fiquei 4 anos levando 2 turmas para Tupandi, de Fuquinha, né? Então dava aula de tarde em Tupandi na Escola São Francisco, né? Mas essa então é a realidade lá da minha escolinha. Depois, em 97, ela fecha por completo, porque tinha 11 alunos em 5 séries, né? Não tinha mais como sustentar, né? Até um ano fiquei sem aluno numa série também. Mas antes desse então fechamento aí acontece a questão do cenáculo, né? Em fevereiro de 96, o meu mano Paulo e a Neres fizeram o curso, né? Que foi trazido pelo Castão para Tupandi, com o padre Léo Schneider, né? E na época o cenáculo tinha a ideia assim de pegar pessoas de todas as comunidades. Em setembro, né? Em 96, então eu fui fazer o 11º retiro, com a dona Leni sendo a minha chefinha, com muita alegria, né? Hoje ainda algumas pessoas andam com a gente. Foi uma coisa fantástica. A gente sempre ia muito na igreja, então eu não era vamos dizer assim, uma ovelha perdida, né? Mas claro que muito se aprendeu. Nunca se esquece aquele momento, né? Eu hoje sempre coloco assim, né? É uma questão assim que todas as pessoas deveriam poder experimentar, né? E graças a Deus, a partir daquilo que eu fiz, né? O meu lema, então, deixar de comodismo, eu penso assim que consegui fazer muita coisa em cima disso, porque a minha comunidade, a gente teve muita gente que fez o curso. Claro que na época era uma realidade diferente, a gente conseguia levar de Tupandi, tipo 18 pessoas para um curso, né?
Hoje o número é menor. Então, na minha comunidade, a gente convidou muita gente, né? E assim eu fui trabalhando, vendo, e junto com isso, então, a minha parte do futebol também. Eu tive um envolvimento muito grande. Desde os meus 15 anos até 42 anos, eu estava direto no futebol. E aí era o dia inteiro, né? Eu sempre digo, a gente ia de manhã às 7, 8 horas e voltava 22 horas, né, para casa. Com veterano, com churrasco, né? Primeiro, segundo quadro. E eu, por muitos anos, ainda tive que, depois de vir para casa, né, tive que lavar 3 fardamentos dos times, né? Então, muitas vezes eu ia dormir lá por 2 horas da manhã para poder ter tudo em dia, né, para o dia seguinte. Lá em casa a gente estava já meio sozinho, eu sozinho mais ou menos com os pais, né? Todo mundo já meio saindo de casa, né, casando, né? Então, realmente foi uma dedicação muito grande. E tanto é que depois, quando eu vou para uma outra comunidade, né, as pessoas dizem assim, bah, agora vem o cara que vai nos trabalhar muito no futebol. Sabe que quando sai da tua comunidade é uma coisa assim muito engraçada, né? Tu não consegue se vincular muito com a comunidade outra, né? Nessas coisas assim. Porque a torcida era o meu São Jorge, né? Quanto tempo nós trabalhamos, nos dedicamos a esse clube, né? Porque nós jogamos, olha, naquela época era potreiros, né? Então nós jogamos em 3, 4 potreiros até nós conseguir construir a nossa sede, que foi construída sempre de noite, depois do trabalho da roça. Então a gente trabalhava até 2, 3 da manhã, né, construindo um campo de futebol. E depois, graças a Deus, até hoje está lá, está bonito, bem cuidado, né? Os que nos sucederam também estão cuidando bem. Claro que o futebol morreu muito, né? Nós conseguimos manter um pouco um veterano lá, mas não está fácil, né? Não tem mais gurizada para começar no futebol, né? Pouco filho, pouca... Isso, na época nossa, era incrível. Eram 2 times jogando e mais umas 2 sentadas querendo entrar, né? E hoje, para tu conseguir fazer um time é muito difícil, né? Que loucura. Eu me lembro assim que o meu presidente, ele era um senhor de idade, né? Então de manhã eu ia lá pegar um troquinho, pegava um pacote de balas para vender durante o dia, né? Então de noite, lá pelas 10, eu ia lá na casa dele devolver o dinheiro, né? As coisas vendidas, né? Depois que eu fiz magistério em Barão, né, adaptações, durante 2 anos e meio, logo em seguida veio a lei que até 2007 todo mundo tinha que ter pedagogia, né? E aí, nova corrida, né? Nós, 11 professores do Pandim, então começamos a própria faculdade, um grupo especial que chamava de Salvador do Sul, ali, São Pedro, Barão. Eram 64 professores, que já eram professores, né? Mas fizeram pedagogia para entrar na nova lei, né? Que até 2007 tinha que ter a pedagogia, né? A gente ia sexta de tarde para Unicinos, era sexta de tarde, meia tarde, noite. No sábado, sempre no Santo Inácio, sábados de manhã. E nas férias, então, sempre 14 dias. Férias de verão e férias de inverno, né? 14 dias confinado lá no Santo Inácio. E muitas vezes aconteciam cursos, né? Que eu estava lá no Santo Inácio, né? Estudando pedagogia e eu ouvindo vocês cantando lá em cima. Isso foi muito doloroso para mim. Quando eu fui ficar professor único em Santa Rita, eu tive que fazer um curso para pré-escola. Imaginou, um curso em Porto Alegre, num colégio de irmãs, que era para todo o Rio Grande do Sul. Nós éramos 128 professores. Quantos homens tu acha que tinha lá? Tu? Eu, somente eu. 128, eu era o único homem para fazer esta famosa formação para dar aula para pré-escola, né? Eu sei que eu tinha que dormir, sabe onde? Embaixo de uma escadaria que subia para o 2º andar do Colégio das Freiras, lá era só mulherada, então eu tinha que dormia durante 17 dias embaixo de uma escadaria. Como hoje tu é um cara bem conhecido por não ter nenhuma dificuldade de dormir, né? Que tu, aonde senta, tu tá tranquilo dormindo. O pessoal estava dizendo antes da live que é por isso que tu dorme tanto hoje, porque tu dormiu muito pouco, né? Tu estava sempre andando para cá, para lá, viajando, tudo, que agora tu tá recuperando o sono. Se não dormia até caminhando, imagina, né? Eu sou muito grato, realmente. Olha, essa história do Paraná, a gente já conversou muito, tu falaste muito sobre isso, né? Que história bacana, né? Que povo nós encontramos lá, né? Eu tive a graça, a alegria, eu fui 18 vezes para o Paraná, né?
Então, os primeiros cursos, todos eles, só o quarto que eu não fui, com a graça do meu mano também, o Paulo e a Neras, que tiveram essa grande alegria de adoção de filhos, na qual eu consegui participar bastante, né? Era um gesto muito nobre, né? Esse depoimento deles, até hoje, lá no Paraná, isso fez história, né? E aqui também no Senaco, nossa, essa história foi... E motivou outras histórias tantas também, né? Não, foi muito show. Antes do Paraná, né, eu tive a honra aqui de coordenar o cenáculo aqui, o 34º, né? Foi uma alegria muito grande. Na época a gente conseguia se dedicar muito, né? Porque eu coordenei o grupo em Santa Rita, depois eu coordenei o grupo em Tupandi. Quando vim para o Morro da Maneira, coordenei o grupo aqui. Eu estive anos na coordenação também na diocese, então, graças a Deus, depois que eu passou a essa questão da faculdade, eu consegui me deter um pouco mais a isso, né? E tenho a alegria de ter esses afiliados aí, muitos deles perseverando, né? E logo em seguida também tive a alegria de coordenar em Paraná. Na época, no 10º cenáculo, né? Onde nós não fomos mais de ônibus. Eu sei que a gente foi de ônibus de linha para lá. Eu, a Dilson, a Leni, a Ledi também estava junto. A volta foi fantástica. Nós andando com o padre Beno, veio junto com a gente de lá, aquela noite, madrugada. Nós saímos de lá 11 horas da Cascavel, nos levaram até Cascavel, aí nós saímos e o ônibus fez umas voltas incríveis. A gente chegou aqui, era 2 da tarde. Foi impressionante, né? Então são histórias assim que marcam muito, né, gente? E claro que essa questão do cenáculo nos abre portas, né, gente? Muitas pessoas já falaram isso, né? Imagina o que a gente conseguiu fazer com esse movimento, né? Essas pessoas engajadas, né? Trabalhando. Essa realidade do Paraná, então, que nos chama muita atenção. Quanta viagem a gente não fez junto, né? Eu sempre digo, eu fiz todas elas, né? Em 2005, né, o meu pai falece, né, em janeiro, né, e nós tínhamos programado uma viagem para Porto Seguro, né? E eu sei que alguns aí no fim não foram juntos, mas eu, mesmo o pai sendo enterrado 2 dias, eu fui junto, né? E lá a gente fez também grandes amizades com vários senantes também, né? Outras viagens tão fabulosas que nós tivemos, a própria visita ao Padre Logo no Pará. E são coisas que a gente pode ter 200 anos, a gente não vai esquecer desses detalhes, né? Que a gente volta e meia comenta, né? As piadas e as coisas que aconteceram nessa viagem, né? A gente encanar-se com o próprio pai e filha, né? No fim eram casais, né? Se mataram de rir de mim, né? Eu me dirigindo a esta mulher, né? Achando que era filha desse senhor, né? Ela me disse que era a mulher dele, né? Seria muito, né, gente? Essa foi a tua mancada da tua vida, eu acho, né, Lojo? Ou teve alguma pior, não? Olha, a princípio foi uma das piores que podia acontecer, né? Foi realmente espetacular, né? Depois o cara tinha que fazer que nem avestruz, né? Colocar a cabeça dentro da areia, né? Isso, né? Eu nunca arrependo, né, de nenhuma viagem que eu fiz. É um dinheiro que tu não sente, que pena que eu esse dinheiro, né? Pega o teu 13º viagem. E eu sempre digo, graças a Deus, que a gente aproveitou muito. Ainda mais eu como professor, né? Mas aí em 2005, né, o que acontece, né? Falece o meu pai, coisa muito triste, né? A questão do câncer, né? A minha mãe, que já há vários anos estava com câncer, né? Então ela passou por mundos e fundos. E aí em 2005 também conheço a minha amada, né? Na verdade, no finalzinho de 2004, conheço a dona Terezinha. O marido dela eu já conhecia há anos, porque a gente jogava sempre futebol, né? Mas ela não conhecia, nunca imaginava que ela seria futura, né? Ela tinha feito o cenáculo também já. Como recente tinha feito psicopedagogia, né? Pós-graduação em psicopedagogia, eu pensei, eu vou lá como psicólogo, então, né? Eu vou conversar com... Daí eu cheguei lá, eu só conhecia ela e conhecia aquela menina mais velha deles, porque ela era nossa aluna lá em Tupandi, né? Carla, né? Só que daí eu fui lá como atender como psicólogo, né? Um pouquinho me achando, né? Daí quando eu cheguei na casa, a família era bastante grande, né? Então já eram 4 almas, né? Na mesma noite eu percebi algo diferente, né? Eu corri tanto na subida, né? Os cascalhos ainda hoje estão voando. Porque eu percebi que ela tinha queria algo mais, né?
Daí foi o seguinte, né, cara? Eu perguntando 10 pessoas importantes, né? Pai, mãe, irmãos, diretor, secretário, não sei o quê. Todo mundo diz assim, pá, cara, pensa bem o que tu vai fazer, né? Pensa 10 vezes o que tu vai fazer, né? Imagina, um kit completo assim, né? Olha, me deixa 2 meses para eu pensar, né? O que eu vou fazer. Não sei se tu lembra, eles chamavam sempre de padre, né? Porque já cabia a cruz em cima da barriga, né? E tudo mais, né? E aí começou, né? Eu pensando, perguntando, né? E aí, tu lembra aquela festa que nós tivemos do encontro do Sul, do Brasil, do Cenáculo? Acho que foi em julho, lá em Conceição, né? E teve o primeiro impacto, assim, meio junto, né? Em agosto, então, em Portão, né? Aquele dia eu tinha ido com a intenção de, a primeira vez, ir na casa da minha namorada, né? Eu adotei esse kit completo. Eu queria adotar um pequeno, né? Porque eu queria ter essa alegria também de poder curtir uma criança pequena, né? Mas, assim, não deu certo, né? Uma burocracia muito grande, né? Tu te alista, né? Faz tudo pronto. Eu ampliei a casa, tudo para poder adotar uma criança, né? No fim, tu chega 2, 3 anos lá e a fila, em vez de andar para frente, anda para trás. Então, a gente vê que é muita burocracia, né? Então, no fim, desistimos. O cara fica também velho, né? E não tem como mais, né? Casamento, né? Imagina, nós ia casar em 4 de novembro e quando chega perto do casamento, a minha mãe fica muito ruim, né? Fica em estado de coma em Porto Alegre, né? A gente teve que adiar, né, o casamento. Enquanto nós adiamos o nosso, né, o filho mais velho marcou o seu casamento para abril. E aí a gente marcou o nosso para julho. Tu lembra muito bem aquela noite, né? 3 ondas frias a semana, né? Batendo joelho contra joelho, né? Meu Deus. 10 horas branco de gelo, né? Sofreu muito. E minha mãe, toda vez que a gente ia visitar ela durante a semana, ela prescindindo isso, né? Tanto é que ela, quando chega a semana do casamento, ela é internada de novo, né? E não consegue ir para o casamento igual. E falece justamente na segunda, 2 dias depois. Mas ela queria nos ver casados, né? Acho que quem tem fé, né? A gente se preparou muito para isso, né? Eu sempre digo assim para os meus e os nossos, né? Que todo velório, todo enterro que tu vai, tem que ser uma preparação para a gente. Porque enquanto são os outros, tu tem que buscar força para um dia, quando foram os teus, né? Então, graças a Deus, a gente não teve esse desespero. A morte do próprio pai, ele pediu para eu ir para casa. 1 hora depois ele faleceu, com todos os filhos em volta dele, naquele famoso salão da casa, onde tantas vezes jogamos futebol, né? Todo mundo junto ali, vendo ele partir em paz, né? E a mãe também morreu tranquilo, né? Claro, câncer de ossos, né? São capítulos da vida. Estamos aí na luta, né? Trabalhando muito. Hoje, graças a Deus, com 32 anos, já estou aposentado, um turno, né? Diz uma coisa, dia 15, quantos anos? 57. Quero ler algumas mensagens para ti aqui, mas antes te dizer o seguinte, cara. Eu me sinto hoje como se eu tivesse ido na tua casa tomar aquele chimarrão, comer aqueles pinhões e aquelas cuecas viradas que tantas vezes tu já me convidou e eu realmente nunca consegui ir aí na tua casa. Mas esse nosso papo de hoje, cara, foi como se eu me sinto aí do teu lado, sentado no baú das lenhas ali, do lado do fogão a lenha, comendo uma cueca virada, tomando um chimarrão. Que papo maravilhoso, e o pessoal aqui na live ficou doido com a tua história, cara. Que testemunho, que pessoa que tu é, que exemplo, tu é um dos pilares nossos do Cenáculo, desde o 11º, nunca deixou de vir. Né? Hoje com a Terezinha, com as meninas, com todo o teu trabalho, diretor de escola, professor, futebol, comunidade, tu sempre foi um parceiro, melhores parceiros que a gente teve. Eu quero ler algumas mensagens aqui que o pessoal te mandou. A Débora de Paverama dizendo que live do Loge, nosso paizinho do coração. Marta Rodrigues, bem-vindo, meu querido Logério, um irmão que ganhei no Cenáculo. A Vivi, meu chefinho, meu grande exemplo de perseverança. Muito grata por ser tua afilhada. A Marta Postai dizendo que esse lema tem tudo a ver contigo, tu é um instrumento de Deus para todos. O Astor, grande Loge, ótimo parceiro, lindas recordações da nossa viagem ao Xingu. Gustavo Moreto,
essa realidade, se não fosse triste, seria cômico, né? Ter que rodar porque não ter a primeira comunhão. Zé Fogaça, lindo testemunho, com certeza vocês fizeram a diferença para muitas pessoas aqui no Paraná. O Pedrinho fez vários comentários, né? Falou Dali São Jorge, a Gisele Kretz, né? Meu chefinho querido, Gerson, grande pilar do cenáculo em Tupandi, na diocese. Polaco, esse cenáculo tem história. Joana Rainer, que testemunho lindo, muito bom de escutar, essa perseverança é exemplo para mim. Cirlei Schomen, que história fantástica, querido irmão de fé. Nunca imaginei que tivesse passado por tanta coisa. Loja, que live maravilhosa. Quero te agradecer, te parabenizar, agradecer a Deus, né, pela tua amizade, pela tua parceria, essa amizade de tanto tempo. Tu és companheiro para viajar, para rezar, para fazer uma palestra, para estar junto. Tu é um companheiro para tudo. Aquela palavra amigo é uma palavra que combina muito bem contigo. Então, parabéns, obrigado por tantas empreitadas que a gente já viveu junto e que vamos ter muito tempo ainda pela frente. Loja, 2 minutinhos para tu dar a tua mensagem final aí, te despedir. Como é que foi isso aí que tu deu uma cantada no menino aí? Que loucura, tia! Olha, dizer para mim também que foi uma alegria muito grande. Tu sabe que o quanto tu é importante para nós e quantas pessoas importantes a gente tem nessa caminhada, né? E dizer assim, fazer o bem a um irmão é a Deus quem te faz, né? Porque Deus mandou seu Filho ao mundo, né? Para nos mostrar o caminho do bem, né? Mas esta vinda de Jesus Cristo e de nós, né? Com a sua simplicidade, nos mostrando realmente esse anúncio do reino, né? Com mais simplicidade, fica muito melhor. Ele também viu, né, a questão dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos era muito para o povo da época, né? Então, primeiramente, ele resume só em 2, né? Amar a Deus sobre tudo, né, o irmão. E depois da ressurreição, ele ainda percebe de que os 2 ainda eram muito grandes. Ele resumiu os mandamentos em amor. Porque quem ama, cuida. Quem ama, não trai. Quem ama, não rouba, né? Então, realmente, o amor acima de tudo. E eu tento, durante a minha vida, né, tentei fazer muito isso. Cativar as pessoas pelo amor, pelo trabalho, né? O que é servir, por exemplo, no cenáculo? É maravilhoso. Então, tu poder servir alguém faz bem para ti e faz bem para Deus.